pessoal, tudo bem? Hoje, como vocês já perceberam, nossa aula de história é um pouco diferente. Como eu expliquei para vocês na aula passada, que foi sexta-feira, eu disse que nesse período de aulas remotas, aulas online, uma vez por semana eu iria disponibilizar um vídeo para que vocês pudessem assistir esse vídeo e ao final do vídeo tem uma atividade, vocês irão responder a atividade geralmente, nem sempre, tá? Mas geralmente é para ser entregue na próxima aula. E assim que você finalizar o vídeo, você corre lá para o grupo do WhatsApp do 8º ano e tira suas dúvidas, porque eu estarei à disposição no horário que é da aula. No caso do 8º ano, a nossa aula se inicia 8h40 e vai até as 9h30. Então, 8h40 eu entro no grupo, toda quarta-feira eu vou entrar no grupo, disponibilizo o link do vídeo, vocês assistem o vídeo e ao final do vídeo, corre lá para o WhatsApp, tira suas dúvidas, façam perguntas, tragam curiosidades, enfim, estarei à disposição de vocês até as 8h30 para responder, para solucionar qualquer dúvida em relação ao vídeo, em relação ao assunto, em relação à atividade, porque tem uma atividade no final. Então, eu espero muito que vocês assistam todo o vídeo. Vou fazer perguntas, tá? Não se preocupe, na próxima aula eu irei fazer perguntas sobre esse conteúdo que é o período joanino. No livro de vocês, não tem esse nome, período joanino. Tem a transferência da corte portuguesa para o Brasil. Basicamente é a mesma coisa. Praticamente é a mesma coisa, tá, pessoal? A diferença é que nesse vídeo já vou dando alguns detalhes que seriam do próximo assunto, justamente para que vocês compreendam melhor esse período joanino. O período joanino ele se inicia em 1808 e vai até 1821. É quando a família real, no caso, o príncipe regente Dom João, a sua família e a corte portuguesa vem para cá, para o Brasil, que na época era chamada de América Portuguesa, em 1808, fugindo de Napoleão Bonaparte por conta do bloqueio continental de Napoleão à Inglaterra. Vocês lembram no assunto de Napoleão Bonaparte que a gente comentou sobre o bloqueio continental, o quanto ele foi importante para o processo de independência do Brasil? E eu até dei spoiler, por quê? Justamente porque fez com que obrigou a família real e a corte portuguesa a saírem lá de Portugal e fugirem para a América Portuguesa, que era a colônia mais promissora, a colônia que dava mais lucro, mais dinheiro para Portugal na época. Porque no início do século XIX, em 1808, o Brasil ainda era colônia de Portugal. Portugal era a nossa metrópole. Então, a gente era dependente de Portugal. Então, esse período joanino, ele se inicia em 1808, com a vinda da corte, com a vinda de Dom João e sua família para cá, e ele vai até 1821, quando Dom João retorna para Portugal. Então, ele fica aqui durante um período, aqui no Brasil, e esse período, o período joanino, ele é muito importante, por isso que vocês devem compreender, devem entender, porque ele é muito importante para o processo de independência do Brasil. A gente entendeu na aula passada a Revolução Americana, que foi a independência das 13 colônias, que é o atual Estados Unidos. A gente vai entender na próxima aula o processo de independência do Brasil. Só que antes da gente entender como é que foi esse processo de independência do Brasil, a gente precisa compreender o período joanino. Por quê? Porque ele é muito importante e ele influenciou muito a independência do Brasil. Influenciou demais. Vocês vão perceber. Veja bem. Então, a família real, no caso Dom João, que na época não era rei, ele era príncipe regente de Portugal. Como assim, professora, príncipe regente? Veja bem, Portugal, ele tinha uma rainha chamada Dona Maria I. A Dona Maria I, Dom Maria I, de Maria I, ela tinha problemas psicológicos e ela não conseguia governar Portugal. Ela era conhecida como a Rainha Louca. Pelo fato dela não conseguir governar como rainha, o filho dela, que era o Dom João, governava no lugar dela. Por isso ele é chamado de príncipe regente. Ele não era rei ainda, até porque para ele ser rei, a rainha precisava morrer e a rainha ainda estava viva. Embora ela não conseguisse governar, ela ainda era rainha. Então, no seu lugar, quem governava era o filho, Dom João, por isso príncipe regente, porque ele era príncipe
e estava no lugar da mãe, governando a nação, governando Portugal. Pois bem, Portugal tinha uma relação aí com a Inglaterra. Vocês devem estar me perguntando por quê. Quem prestou atenção nas aulas de Napoleão Bonaparte sabe o porquê. Eu falei para vocês que Portugal, ele tinha relações econômicas, tinha acordos econômicos e políticos com a Inglaterra, que o obrigavam a continuar comercializando com a Inglaterra, mesmo sendo ameaçado por Napoleão Bonaparte e os exércitos napoleônicos. Ele sabia, tá? Portugal não era bobo. Ele sabia que os exércitos napoleônicos eram muito fortes, que realmente Napoleão Bonaparte, quando vinha com muita força. Mas Portugal ainda era obrigado a continuar comercializando com a Inglaterra. Não somente ele, tá? Muitos países ali da Europa continuaram comercializando com a Inglaterra, mesmo sendo ameaçados por Napoleão Bonaparte, justamente porque dependia da Inglaterra. Então, Portugal, assim como outros países da Europa, dependiam da Inglaterra para continuar ali sobrevivendo. Tinha uma dependência com esse país que era muito importante na época, que era considerado uma das maiores potências da época. Então, Portugal, ele estava numa situação muito difícil. Ele estava como aquele ditado: se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Ele sabia, ele estava sendo ameaçado. O bloqueio continental foi em 1806. Portugal só foi invadida em 1808. Então, nessa época, nesse processo aí, nesse período de, 2 anos, Portugal estava sendo constantemente ameaçado. Ele sabia que, uma hora ou outra, Napoleão ia invadir Portugal. O rei, no caso, o príncipe regente, o Dom João, sabia que uma hora Napoleão ia invadir. Mas ele tinha que continuar comercializando com a Inglaterra, porque existia acordos entre ambas nações. A Inglaterra e Portugal tinham um acordo chamado Tratado de Mentway, tá? Eu não tenho certeza se é assim que se pronuncia, Mentway. Se tiver errado, por favor, me perdoe, tá? Esse tratado, ele obrigava Portugal a comprar os produtos manufaturados da Inglaterra e esta, no caso a Inglaterra, por sua vez, era obrigada a comprar os vinhos portugueses. Então, era ali um acordo, né, uma via de mão dupla, em que ambos eram obrigados a comercializarem. Mesmo sendo ameaçado, mesmo Portugal sabendo da invasão de Napoleão, ele tinha que continuar comercializando com a Inglaterra. Ah, professora, e por que ele não podia romper com esse tratado? Porque Portugal devia muito à Inglaterra, tá? Ele tinha muita dívida com a Inglaterra, então não tinha como fazer de uma hora para outra um rompimento com a Inglaterra, porque se ele fizesse, provavelmente ele seria agora invadido pela Inglaterra. Então, realmente, quando eu falo que ele estava numa situação de que se ficar o bicho pega, se correr o bicho come, é porque ele estava numa situação muito complicada. Se ele continuasse comercializando, ele seria atacado por Napoleão e o exército francês, e se ele parasse, se ele rompesse ali com a Inglaterra, ele sofreria graves consequências também. Então, ele estava numa situação muito complicada. Então, quando o Dom João, que era príncipe regente, ele soube que as tropas napoleônicas, que o exército francês estava vindo para Portugal, o que ele fez? Ele arrumou as malinhas dele, pegou a família dele, né, sua esposa, seus filhos, bora meu povo, pegou a corte portuguesa, que eram pessoas assim do alto clero, pessoas de elite, tá? Nobres, que eram ali, que faziam parte da corte, que de certa maneira até babava o ovo ali da família real, que sempre estava ali do lado da família real, que fazia parte da corte portuguesa. Essa galera, assim, veio muita gente mesmo, tá? Milhares de pessoas vieram para cá, para o Brasil. Se juntou esse povo todo, entrou nos navios, auxiliados por navios ingleses, por navios da Inglaterra, tá? Eles foram escoltados por navios da Inglaterra, auxiliados pela Inglaterra, saíram de Portugal no final de 1807 e chegaram aqui em 1808. Chegaram em janeiro de 1808. A viagem demorou 2 meses, tá? Porque é uma viagem muito longa, muito complicada, não foi fácil para a família real e a corte portuguesa, que sempre viveu no luxo e na boa vida, que quase nunca enfrentava problemas,
sair de lá de Portugal, atravessar o oceano e chegar até aqui, que é o Brasil. Chegar até a América Portuguesa. Foi muito difícil. Então, quando Portugal, no caso, quando Dom João e a família e a corte saíram de lá, Napoleão já estava praticamente em cima de Portugal e invadiu, tá? Napoleão invadiu Portugal, mesmo sem o Dom João. O Dom João chega aqui no Brasil. Primeiro ele chega em Salvador. Aqui são algumas fotos que retratam, não fotos, minto, mas são pinturas que retratam essa chegada da família real. Este rapaz aqui, ó, este aqui seria o Dom João. Aqui outra imagem, aqui, Dom João, né? Sempre aquela galera ali em volta, percebe-se que tem muita gente. A maioria dessas pessoas aí vieram com ele porque faziam parte da corte. Aqui os navios que trouxeram eles. Então, assim, ele foi muito bem recebido, até porque foi algo inédito na história do mundo. Nenhum rei jamais tinha pisado na sua colônia com o objetivo de morar nela. O rei, no caso, o Dom João, que era o príncipe regente de Portugal, veio para a colônia mais próspera que Portugal tinha, que era o Brasil, com o objetivo de morar, né? Com o objetivo assim, não tenho data marcada para voltar, tá? Vou vir para cá, não faço a mínima ideia quando Napoleão vai ser derrotado e vou ficar por aqui até as coisas melhorarem lá por Portugal e lá pela Europa. Por enquanto, eu vou ficar aqui quietinho na minha colônia, que é o Brasil. Portugal que fique lá, tem autoridades competentes para administrar Portugal, né, enquanto ele está lá naquela situação difícil, mas eu vou ficar aqui na minha colônia, que é o Brasil. Então, assim, essa viagem, ela demorou 2 meses. Foi uma viagem muito intensa. Veja bem, na época não existia geladeira, então muitos alimentos estragaram por conta do tempo, né, não foram muito bem armazenados, eles estragaram. Então, houve um racionamento de comida. A corte, que estava sempre acostumada com o luxo do bom e do melhor, né, com comida em fartura, teve que sofrer um bocadinho. Houve uma infestação de piolhos, tá? Uma curiosidade muito interessante, que houve uma infestação de piolhos, muito piolho. E as mulheres da corte, até mesmo a esposa do Dom João, tiveram que raspar a cabeça, justamente porque elas pegaram piolho, não sabia nem como é que tratava, né? Elas usavam os produtos, mas não funcionava, e rasparam a cabeça e começaram a usar como se fossem turbantes. E quando as mulheres essas mulheres da corte chegaram aqui no Brasil, lá em Salvador, porque primeiro eles desembarcaram em Salvador. Chegaram em Salvador em 1808, a elite brasileira, no caso as mulheres da elite brasileira, olharam para aquilo e acharam, caramba, isso deve ser a última moda na Europa. É raspar a cabeça e usar turbante. Deve ser a última moda. Então, assim, várias mulheres da elite brasileira começaram a raspar também a cabeça e a usar turbante, porque imaginavam que fosse uma moda da Europa. Só que não sabiam que elas tinham feito isso. As mulheres da corte portuguesa que estavam viajando e chegaram ao Brasil tinham feito isso justamente porque tinham pegado piolho. E aí elas tiveram que raspar a cabeça. E virou uma moda em que muitas brasileiras, que na época nem eram chamadas de brasileiras, tá? Mas muitas mulheres da elite da América Portuguesa viram aquilo e disse, ai meu Deus do céu, quero também participar dessa moda. Foi lá, raspou a cabeça e começou a usar turbante, assim como a esposa do Dom João, as filhas de Dom João, a corte de Dom João estavam fazendo. Muito interessante essa curiosidade, eu acho ela muito... Realmente, a corte deve ter sofrido um bocado para chegar até aqui. Veja bem, o Dom João, que era príncipe regente, ele vem para cá em 1807, chega aqui em 1808, desembarca em Salvador, no Porto de Salvador, né, chega lá recepcionando, né, todo mundo, oh meu Deus do céu, é o rei jamais tinha vindo para cá, nunca tinha vindo o rei de Portugal para cá, no caso o Dom João, que era príncipe regente, era visto como um rei, mas ele não tinha o título oficial de rei, ele era príncipe regente. Então, chegou lá, aquela pompa toda, de Salvador ele seguiu para o Rio de Janeiro, porque o Rio de Janeiro, na época, era uma cidade muito importante, e aí ele foi para lá. O Rio de Janeiro, ele passou a ser urbanizado e europeizado. Como assim, professora? Várias pessoas tiveram que sair das suas casas para
dar a residência para as pessoas da corte portuguesa, porque elas chegaram aqui e tinham que morar em algum lugar. Então, sai vocês e entra agora a galera da corte nas casas onde muitas pessoas da colônia viviam. Saíram, quem entrou foi a corte. Houve um processo de urbanização do Rio de Janeiro, tá? Houve a criação da Biblioteca Nacional, a criação da primeira universidade. Então, o objetivo de Dom João e da corte portuguesa era trazer um pouco da Europa para o Rio de Janeiro. Lembre-se, pessoal, nessa época, o Brasil era uma colônia de Portugal que dependia de Portugal. Ele não podia fazer o que ele quisesse. Então, existiam coisas lá na Europa que eram consideradas super avançadas que no Brasil não tinha e que passaram a ter graças à vinda da corte para cá, a vinda da corte portuguesa para o Brasil. Então, houve a criação da Biblioteca Nacional, do Jardim Botânico, que até hoje existe. A primeira universidade também do Brasil foi criada durante essa época. A imprensa, tá? A imprensa foi criada nessa época. Um jornal específico chamado Gazeta do Brasil, se eu não me engano. O nome é Gazeta do Brasil, é Gazeta do Povo. Eu não me lembro muito bem o nome do jornal. Mas foi a primeira vez que foi criado a imprensa no Brasil, muito importante. O Banco do Brasil, que a gente conhece muito bem hoje, foi criado nessa época. Então, assim, uma série de recursos que antes não existiam, passaram a existir justamente por conta do rei e da família dele e da corte portuguesa que estava aqui. Ela queria, a corte, todo ali aquele pessoal que vivia todo na pompa e no luxo, queria ter uma vida semelhante a que vivia lá em Portugal, na Europa. Então, começou a investir pesado lá no Rio de Janeiro, com a criação de teatros, de biblioteca, da imprensa, da universidade, do Banco do Brasil. Então, essas criações foram muito importantes para um desenvolvimento melhor do Rio de Janeiro e até mesmo do Brasil. Então, as ruas muitas ruas foram pavimentadas, foram construídas ali de uma melhor forma para que tivesse uma certa semelhança com as ruas ali da Europa. Então, houve esse processo de urbanização e europeização do Rio de Janeiro. Tá? E quando o Dom João chegou aqui, ele percebeu que era necessário implantar algumas medidas políticas, econômicas, para que a colônia tivesse um maior desenvolvimento. Já que ele não estava lá em Portugal, ele tinha que transferir muita coisa para cá. Ele tinha que transformar a colônia, que era o Brasil, em um centro administrativo, coisa que antes era de Portugal. Já que o rei está aqui, ele tem que fazer ali a sua morada, a sua habitação, e tem que transformar a colônia que ela tenha um desenvolvimento melhor, um desenvolvimento político e econômico melhor do que ela tinha antes. Então, o que Dom João fez? O Dom João fez em 1808 a abertura dos portos às nações amigas. Na prática, essa abertura dos portos era você abrir os portos que ficavam ali, os portos dos navios. Na prática, essa abertura foi especificamente para a Inglaterra. A Inglaterra foi a maior beneficiária dessa abertura dos portos às nações amigas. Nações amigas no sentido de ter uma relação ali econômica e política com Portugal. Não poderia ser inimiga, por exemplo, não poderia comercializar com a França, já que a França era inimiga de Portugal, não tinha como. Então, ele estava comercializando com a Inglaterra. A abertura dos portos significou, na prática, o fim do pacto colonial. Eu falei para vocês que o pacto colonial obrigava, era uma relação de dependência da colônia com a metrópole. Então, a colônia só poderia comprar e vender seus produtos à metrópole. No caso, Brasil só poderia comprar e vender produtos a Portugal. Havia pirataria? Havia. Mas, na teoria, só poderia vender e comprar de Portugal, que era a metrópole. Quando essa abertura dos portos às nações amigas, especificamente a Inglaterra, isso significou o fim do pacto colonial. Agora, o Brasil não é mais obrigado a apenas vender e comprar de Portugal. Ele também pode vender e comprar da Inglaterra ou de outra nação amiga que seja, amiguinha de Portugal.
Então, isso foi muito importante para o Brasil. Outra medida muito importante é o Tratado de Navegação e Comércio em 1810, que fez com que os produtos ingleses tivessem uma diminuição nos impostos. Então, era muito mais fácil você comprar os produtos ingleses, os produtos da Inglaterra, porque eles eram mais baratos. Isso também foi muito importante para o Brasil e, de certa maneira, rompeu ali aquele laço de, assim, anos e anos só do Brasil com Portugal. Há um rompimento. Então, essas medidas, elas foram fundamentais para que o Brasil fosse visto, né, como realmente, ele agora não é mais uma colônia, ele já está passando para outro patamar. Veja bem, em 1815, o Napoleão Bonaparte, ele é preso. Ele é preso e levado para a Ilha de Santa Helena. Acaba ali o período napoleônico. E acontece o quê? O Congresso de Viena, que é a reunião dos países que eram contrários a Napoleão, e eles devolveram os territórios aos seus antigos reis, né? Porque muitos reis lutaram contra Napoleão, mas infelizmente perderam o trono. O que acontece com Portugal? Portugal é o seguinte, como Dom João, que deveria lutar contra Napoleão para ajudar a sua nação, fugiu, as nações que fizeram parte do Congresso de Viena consideraram Dom João inadequado para retornar ao poder. Consideraram inadequado porque ele fugiu de Portugal, né, se mandou de Portugal e não defendeu. E ele foi para uma colônia dele. Dom João, para não perder o território, o que é que ele fez? Ele elevou o Brasil à categoria de Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves em 1815. Então, na prática, Brasil não era mais colônia de Portugal, mas um território como se fosse um puxadinho de Portugal. Não é mais colônia, então ele não é mais subjugado a Portugal, mas sim um território de Portugal. Então, Dom João tinha um excelente argumento, tá? Eu não fugi de Portugal e vim para minha colônia. Longe disso, eu vim para um território de Portugal que não fica lá na Europa, fica na América, mas é um território de Portugal. Então, eu não fugi. Eu saí da Europa e vim para cá, mas tanto a América Portuguesa quanto Portugal fazem parte do mesmo território, porque o Brasil não é mais colônia de Portugal. É como se fosse uma parte do território de Portugal, só que bem longe lá da Europa. Isso em 1815. Então, na prática, retirou o Brasil desse processo aí de colônia. Agora, o Brasil não era mais colônia, mas ele ainda tinha essas relações de dependência com Portugal? Lógico, gente, lógico que ele tinha, até porque ele estava sendo governado pelo príncipe regente de Portugal. É fato que o Brasil ainda seria subordinado, mas isso quebra. Todos esses tratados, tá? A abertura dos portos, o tratado de navegação e comércio, o Brasil sendo elevado a uma categoria de Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves, significa um rompimento do pacto colonial, um rompimento dessa colônia. Colônia não existe mais. Agora a gente está experimentando uma nova fase, uma certa autonomia. Então a elite que estava aqui no Brasil começou a olhar assim, caramba, isso é interessante, essa autonomia é legal, né? Vamos começar a lutar pela independência? Bora? Bora começar a lutar aí para que o Brasil largue Portugal de lado e seja um país independente? O período junino foi fundamental para o processo de independência do Brasil. Pois bem, veja bem, quando o Napoleão Bonaparte é preso, Dom João começa a incentivar que artistas franceses, quando Napoleão Bonaparte é preso, após 1815, Dom João começa a incentivar artistas franceses a virem para cá, para o Brasil, e retratarem o cotidiano. Isso ficou conhecido como Missão Artística Francesa, tá? E eles fizeram várias obras que retrataram o Brasil, tá? Essas duas imagens são feitas por dois artistas muito importantes da época, tá? Temos aí essa primeira imagem, que é dois negros carregando um senhor. Temos a outra, que é como se fosse uma feira, um comércio, né? Tem o policial, o cachorrinho. A próxima
são montes muito importantes aqui do Brasil e foram criados por esses artistas que tinham o objetivo de realmente retratar o cotidiano. Então, foi muito interessante essa missão artística francesa, porque justamente deu uma cara nova para o Brasil. O mundo realmente começou a conhecer, olha, a colônia lá de Portugal, no caso, a antiga colônia de Portugal, que agora é um território de Portugal, tem um cotidiano bem diferente, tem uma cultura bem diferente daqui da Europa. Olha o clima como é diferente, olha como a galera se veste, olha como é a região, olha como é o processo de urbanização. Então, isso foi muito importante tanto para a história brasileira como para que as pessoas conhecessem, tá? Quem era a colônia de Portugal, no caso, o Brasil. Então, qual é a atividade de vocês? Essas são as referências das imagens. A atividade é a seguinte, tá? A atividade do livro didático do primeiro bimestre de História. A gente ainda está no primeiro bimestre. Página 52, questão 2. Registre a resposta na página 81 do material de apoio. Você vai analisar as imagens das páginas 49 e 50, que são essas imagens que estão aqui, tá? Essas 4 imagens, elas estão lá no livro didático de vocês de História, na página 49 e 50. Vocês vão analisar essas 2 imagens e vão escrever a resposta da questão 2 da página 52 no material de apoio na página 81, tá? Essa atividade é para a próxima aula, então na próxima aula vocês irão me entregar. E qualquer dúvida que vocês tenham sobre o assunto, professora, eu não entendi essa parte, não consegui compreender isso, repita essa parte, pode perguntar, estou à disposição até às 9h30, tá, pessoal? Professora, eu não consegui compreender a atividade, já dê logo uma olhada na atividade, tá? Porque qualquer dúvida você já me pergunta. Estou disponível até as 9h30, tá? Mandem o feedback de vocês, se vocês entenderam o vídeo, se vocês gostaram do vídeo, gostaram do assunto. Professora, eu preferi a aula normal, eu preferi a aula do jeito que estava sendo antes, transmitida, não desse jeito. Mande o feedback de vocês, mande a opinião. É importante. Estou recebendo críticas, estou recebendo elogios, estou, assim, disposta a acatar o pedido de vocês, justamente para as aulas ficarem mais interessantes e que vocês aprendam da melhor forma possível. Então, por favor, mandem o feedback de vocês. Qualquer dúvida, estou à disposição lá no grupo do 8º ano do WhatsApp. Beijão, pessoal!